as grandezas físicas nos trazem emoção. É disso que a gente está falando a aula inteira. Às vezes emoções negativas, mas muitas vezes emoções positivas. É preciso lembrar que o nosso corpo, ele é um receptor de estímulos e reage a eles. A gente faz isso através da nossa percepção, do nosso instinto, do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência. Então, nesse sentido, é o que eu costumo dizer. Você sabe física, talvez não saiba que sabe, mas sabe. Porque nós somos o tempo inteiro estimulados pelas grandezas físicas. Um dos estímulos que se pode ter muito grande é com relação à velocidade. A velocidade traz euforia. Agora, não a velocidade irresponsável, mas muitas vezes a velocidade é, por exemplo, como acontece nos esportes. Queria que você acompanhasse aí comigo o próximo vídeo que mostra uma situação que muitos de nós acompanhamos, que quando Ayrton Senna estabeleceu na década de 80, em 1989, no Autódromo de Suzuka, o recorde naquela pista. E o Ayrton Senna, ídolo nacional, ídolo mundial, era um dos caras que mostravam a emoção que a velocidade pode dar. Acompanhe. Through the on-car camera, but both of them now absolutely at the limit. Their Honda engines made not very far away from here. That really is the fastest lap, 1 minute 43.9. And here we are in the cockpit. We're there to Senna now. We've got the readout for the speeds. Senna up the straight, dropping it down. Kilometres an hour as he kicks it down the fifth. Right down to the gearbox with a slow hairpin. Whoops, locking the back wheels a little bit. You can hear them just grabbing as he let the clutch out. And this is really like qualifying laps now for Senna. Adjusting his visor there, he's pulled a couple of tenths more on Prost on that lap, but this is very much a head-to-head battle now between the two McLaren drivers. So, with the lengthening of the view through this, Prost is in view, in fact, for Senna in the distance when they get onto the straights, but it's a little bit fore-lengthened, as it were, by the onboard camera. 3.7 seconds between race leader Prost on the half-distance lap 26 and the man you're riding with, world champion of 1988, Ayrton Senna. Both of them driving McLaren Hondas, and Senna now has got somebody that he is about to catch, getting, unless it's Alain Prost, and I can't believe that 3.7 seconds comes down to that through the on-car camera. But both of them now absolutely at the limit. Their Honda engines made not very far away from here. That really is the fastest lap, 1 minute 43.9. Ora, no vídeo que a gente acabou de ver aí, para lembrar um pouquinho da emoção que era ver esse cidadão correndo, ele estabelece o recorde de velocidade no Autódromo de Suzuka, como eu disse anteriormente. Isso foi em 1989. Agora, eu queria encerrar o programa, já que a gente falou de tantas emoções, com uma coisa que eu particularmente achei emocionante e que, além de ser, óbvio, uma ação comercial, uma ação de marketing, mas tem o uso da física aí, não tinha como a gente deixar de se impressionar. É mais uma vez a física às margens de um evento humano, de um acontecimento, de uma realização. Na época dessa corrida, você viu aí, o Ayrton Senna corria pela McLaren. O motor que eles utilizavam era o Honda, um dos grandes motores da Honda, e foi uma grande parceria de muito sucesso naquela década. Era o motor MP45. Como uma maneira de anunciar o retorno dessa aliança entre a Honda e a McLaren, agora recentemente a Honda fez uma homenagem a essa volta do Ayrton Senna, a Honda que é japonesa. E olha só o que foi que eles fizeram. A ideia era reproduzir a volta mais rápida que o Ayrton Senna deu em 1989 no Autódromo de Suzuka. Agora, como é que foi essa reprodução? Eu não vou falar nada. Assiste ao vídeo e eu volto no final. Acompanhe.
Isso que você vai observando aí na imagem, os engenheiros espalharam por todo o autódromo, no circuito inteiro, caixas de som espalhadas e igualmente espaçadas, percorrendo a trajetória que o Ayrton Senna fez naquele dia, naquela volta, né, onde ele estabeleceu o recorde. O que é a ideia? É utilizar som e luz para reproduzir a volta da maneira como Ayrton Senna fez. Existe uma coisa chamada a telemetria da volta, onde os computadores acompanham o tempo inteiro a velocidade, o espaço, a aceleração, a marcha, a posição em que o carro anda. Então essa telemetria fica registrada. A partir desse registro da telemetria, eles fizeram funcionar novamente o motor Honda em uma situação controlada de boxe e aceleraram o motor de acordo com a telemetria da volta que o Ayrton Senna havia feito em 89. Gravaram o som do motor Honda. Daí que o projeto se chama Sound of Honda, né? O som do Honda. E então esse som foi reproduzido pelos alto-falantes espalhados, como eu disse, por todo o trajeto do circuito, percorrendo exatamente a trajetória que ele fez. A gente consegue observar nas imagens, onde você tem exatamente o ponto mais de dentro da curva, o ponto mais de fora. E como se não bastasse, para incrementar a coisa ainda mais, eles colocaram pontos de luz que se deslocavam com a mesma velocidade com que o carro andou naquela época. Então você tem a imagem aí, um print screen daquele vídeo, mostrando exatamente a posição num determinado ponto da curva, onde você tinha os alto-falantes. E acompanhando esses alto-falantes, de acordo com a telemetria, como eu falei, e aqui a gente tem um registro histórico, exatamente isso que aparece aqui, ó, é o registro do instante onde ele obtém aquele recorde. Então é onde está escrito a volta de Ayrton Senna, AS, a melhor volta, best. Segundo essa telemetria, como eu te falei, você tem marcados aí a aceleração, a marcha, o deslocamento, a velocidade. Então eles utilizaram o som e a luz para reproduzir essa volta. O detalhe que eu queria chamar a atenção: quando você fala de som, e aí no caso de um Fórmula 1, todo mundo conhece o som, tem aquela história do que a gente tem, óbvio, o som aumentando de intensidade quando vai chegando perto do teu ouvido e diminuindo quando vai afastando. Mas também tem que entender a mudança aparente da frequência. O som vai mudando de agudo para grave, de acordo com o deslocamento. Então esse som característico é o que se chama de efeito Doppler. Então eu queria que você imaginasse que as pessoas que assistiram da arquibancada e vê que a coisa foi feita à noite para poder dar o efeito luminoso, e aí só obtinham a impressão luminosa e a percepção auditiva de como se o carro estivesse passando por ali. E a gente viu alguns rostos e a emoção que elas estavam sentindo assistindo aquilo. Você tem que lembrar que a pessoa que está parada perto do alto-falante, ou seja, naquela posição onde o carro passou, ela tinha a percepção desse efeito Doppler, a mudança do som à medida que aproxima e afasta. E os camaradas engenheiros japoneses tiveram que pensar em tudo isso, em cada ponto do autódromo, para prestar essa belíssima homenagem e muito bem merecida a um dos camaradas que era um bom representante da emoção que a velocidade pode trazer. Ok?